e os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Bem-vindos ao Carina em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje iremos, além de caminhar pela Bíblia, navegar pela Bíblia, pelo Mar da Galileia. Hoje eu estou aqui no Mar da Galileia, essa obra-prima de Deus na natureza de Israel, por onde Jesus tantas vezes passou. Seja de barco, naquele pequeno barquinho, ou até mesmo por sobre as águas caminhando. Embora ele seja popularmente chamado de Mar da Galileia, ele é um grande lago, que também é conhecido como Tiberíades, Genezaré ou Quinerete. E é assim chamado justamente por sua dimensão grandiosa, com cerca de 165 quilômetros quadrados. O Mar da Galileia se situa numa fenda geológica, de modo que ele está a mais de 200 metros abaixo do nível natural do mar, criando uma geografia muito própria na região, além de uma paisagem belíssima de encantar qualquer um que passe por aqui. Ele mesmo é a principal fonte de abastecimento de água do país, recebendo as correntes do Rio Jordão, que vem desde as colinas geladas do norte de Israel. Além disso, toda a geração da economia do local está na função da atividade pesqueira do lago, que fez surgir em seu entorno várias cidades como Tiberíades, Betsaida, Cafarnaum, Tabra, Magdala, entre outras. Jesus era um líder presente e por isso tantas e tantas vezes adentrava o barco de Pedro e André, Tiago e João, para se achegar às cidades do entorno do mar e assim realizar a obra que Deus havia lhe confiado. Acontece que por vezes, mesmo realizando a obra, cumprindo a missão, Jesus e os discípulos enfrentaram tempestades, pois era natural que isso acontecesse por aqui, justamente devido às questões geográficas da região. Será que nós estamos preparados para enfrentarmos as tempestades naturais que podem acontecer a nós no meio da missão? Será que conseguimos focar no propósito e firmar nossos olhos no ponto de chegada, ao invés de pararmos no meio do caminho? A palavra nos diz em Marcos capítulo 5, do versículo 35 em diante, que em certa ocasião Jesus estava com seus discípulos navegando por esse mar. E uma forte tempestade estava ocorrendo, mas eles tinham como missão uma grande obra de libertação. Porém, os discípulos ainda não sabiam, mas Jesus sim. Diante da tempestade, os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus dormia. E eles o acordaram, perguntando se ele não se importava que todos morressem. Jesus se levantou e deu ordem ao vento que cessasse, e imediatamente o vento parou. A tempestade se acalmou e eles seguiram viagem, pois Jesus sabia que enquanto a missão não fosse cumprida, nada, nem ninguém poderia impedi-los. Os ventos, as tempestades, as dificuldades naturais que surgem querem nos fazer pensar que não vamos terminar a obra que iniciamos. Mas em Filipenses capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nossas vidas é fiel
para concluí-la. A presença de Jesus no barco da nossa vida precisa nos dar essa certeza, a paz. Tudo vai acontecer exatamente como tem que acontecer, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. A Bíblia nos conta que houve uma noite que Jesus não estava no barco, mas veio caminhando sobre as águas, caminhando sobre as dificuldades, a tempestade, os problemas que se levantam para tentar nos impedir de concluir a obra. E é isso que Ele também nos ensina, diariamente. Como diz a palavra em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Estes homens estavam se sentindo tão pressionados pelo medo que não reconheceram a Jesus. E é isso que acontece conosco quando Jesus não está no nosso barco, no barco da nossa vida. Não reconhecemos as coisas como elas realmente são. E acabamos tendo medo de ultrapassar certos obstáculos, de passar por certas tempestades. Mas Jesus apareceu ali justamente para entregar autoridade a eles, para que eles enxergassem a verdadeira força de ter Jesus consigo. Eles precisavam passar literalmente por cima daquela situação, mas para isso necessitavam realmente dar passos de fé. Pedro tomou a frente, foi destemido e começou a caminhar sobre as águas, tendo Jesus como foco. Mas quando ele mirou em outra direção, ele olhou ao redor e viu a tempestade. Ele começou a afundar. Quanto os teus olhos permanecerem fixos em Jesus, tenha certeza que nada irá te derrubar, nada fará com que você afunde, pois Jesus levará a bom termo toda a missão que Ele lhe entregar. O mar nos ensina uma lição, que precisamos educar os nossos sentidos, para que o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso sentir não nos tire do foco, que é chegar a outra margem, seja navegando, caminhando sobre as águas ou na segurança do barco com Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, mas pela perseverança seguimos e concluímos a obra. Que os teus olhos
estejam sempre fixos em Jesus, para que você saiba que ainda que pareça difícil demais, esse vento vai cessar. Você vai superar e vai acontecer exatamente o que estava no plano de Deus para a sua vida, exatamente o que estava para acontecer. Pedro fez naquela noite, neste mar, como ele fez. Segure nas mãos de Jesus, pois sua vida depende sempre e exclusivamente dele.